Olá, olá, boa tarde, boa tarde. Enviando aqui para conversar. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do Brasil. Oi, Eugênis, seja bem-vinda. Eu senti o desejo de fazer uma live com vocês que estão aqui ao vivo e quem vai entrar depois, porque essa live vai ficar gravada, para conversar um pouquinho sobre a conjuntura, né, da política no Brasil, a conjuntura do povo de Deus no Brasil, como a gente tem se posicionado e como Deus tem agido em nosso favor, e nós não podemos duvidar disso. Eu me chamo Adriana Garcia, tenho 48 anos, sou jornalista, sou educadora cristã, e esse ano eu aceitei o desafio de ser pré-candidata a vereadora no município de Macapá, no Amapá, extremo norte do Brasil. E eu imaginava que seria uma batalha, sim, imaginava, mas não imaginava o grau que seria essa batalha, o nível de batalha. E simplesmente, há um mês, eu fui demitida do meu emprego e ainda inventaram uma justa causa. Porém, não é o foco dessa live hoje, não é isso. Mas é dizer para você que as pessoas que estão se posicionando para estarem, né, no lugar de autoridade nesse país, aquelas que estão só que estão aceitando o convite, elas estão simplesmente pagando um preço alto, altíssimo, tá? Eu já tomei as providências, eu já fiz as denúncias onde eu tinha que fazer, eu já entrei na justiça onde eu tinha que correr e entrar, e estou aguardando. Mas eu preciso falar com você a respeito de algumas situações que Deus tem colocado no meu coração, e como cristã, eu estou aqui para compartilhar com você os sentimentos e os pensamentos que têm surgido. Quem me conhece sabe que eu tenho muitos, né? Eu gosto muito de escrever, porém, eu escrevo muito. Falar é mais fácil alguém parar para falar, para ouvir o que eu estou falando. Então, vamos lá. Eu tenho estado todas as manhãs, de segunda a sexta, 6 da manhã, orando, né? Deus me deu uma companheira de oração nas últimas 3 semanas, para a gente estar orando, e a gente está fazendo isso, e vai continuar fazendo isso, e nosso foco é oração pelo pleito 2024, pleito eleitoral, tá? Nós temos plena convicção de que o Senhor, nosso Deus, nos ouviu, nos socorreu, e está agindo em favor de nós, do povo brasileiro de bem, daqueles que querem realmente conservar a família, conservar a liberdade de expressão, aqueles que querem lutar pela prosperidade das suas gerações. Então, nós cremos nisso, mas Deus, ele não vai descer e fazer isso. Ele vai usar eu e você. Ele vai usar aqueles que estão sendo pré-candidatos, como também aqueles que são eleitores. É uma batalha que ele quer dar a vitória, mas nós temos que guerrear. Nós temos que nos posicionarmos. Para isso, a gente precisa de coragem, a gente precisa de fé. Sem fé, a gente não dá um passo para frente, né? Então, esse exército de coragem e esse exército de fé, é para ele que eu quero falar nessa tarde, nessa live. Se você ficar comigo até o fim, se você está assistindo depois, não importa. Se ela for útil para você, envie para outras pessoas, porque eu creio que Deus, ele está falando, e a gente precisa ter discernimento, porque nós estamos no meio de uma guerra, ele é o nosso general, e ele tem como é que eu posso dizer? Os direcionamentos, né? O comandante, o general, ele tem o direcionamento. Ele vai dando as estratégias, passo a passo. E aquele que é de Deus precisa estar atento a essas estratégias. Quando a gente ora por todos os pré-candidatos de bem, bem intencionados, preparados, que têm realmente uma aliança com Deus, que temem a Deus e que vão fazer um bom trabalho na Câmara de Vereadores, nas prefeituras. Nós temos orado insistentemente para que o Senhor capacite, prepare essas pessoas para a batalha na arena política. Durante muito tempo, as pessoas colocavam a política como algo do diabo, não é de Deus. A pessoa que entra na política, ela já não é mais de Deus. E isso, amados, isso levou muitas pessoas a se afastarem dessa área política. Seja bem-vinda, Narcisa. Então, isso levou as pessoas de bem a entregarem de bandeja a arena política para o mal. E o mal deitou e rolou, e a gente está hoje com as consequências disso, correndo atrás para que esse prejuízo diminua e para que a gente possa virar esse jogo. Então, voltando agora, nós somos pessoas que estamos aliançadas com Deus. E essa semana na oração eu falei algo assim: Deus, ele está levantando a geração de Daniel. Leia o livro de Daniel e você vai entender o que eu estou falando. Daniel e os seus amigos, né, resolveram firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. E eu quero profetizar agora, neste dia, na vida de todos os pré-candidatos que resolveram não se contaminar com as iguarias do rei, do sistema, com as iguarias do sistema, com o que o sistema está oferecendo. Essas pessoas que se posicionaram antecipadamente para não compartilhar, não comungar disso, essas pessoas terão uma capacidade extraordinária. Essas pessoas terão uma visão extraordinária. Essas pessoas terão uma proteção extraordinária durante todo o processo. E quando chegarem lá também. Porque é isso que faz a diferença. E eu louvo a Deus, porque a história de Daniel, ela me ensina. A Bíblia diz que Daniel e os seus amigos não se contaminaram com as iguarias reais. E eles ficaram mais fortes, mais robustos, mais inteligentes, mais capazes.
Amados, muitas pessoas chegam pra gente e dizem, você não vai ganhar se você não comprar voto. E eu disse, então eu não vou ganhar, porque a vitória que eu quero é uma vitória baseada na obediência ao meu Deus. Porque ele está mais importante do que qualquer vitória. Então, é isso. O posicionamento de uma geração de pré-candidatos, como Daniel fez ao estar ali naquela Babilônia. Nós estamos na Babilônia, nós estamos no meio desse sistema, mas nós não precisamos nos dobrar a esse sistema. Então, você que lê a história de Daniel, você sabe que ele, Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles tiveram mais inteligência do que todos aqueles outros jovens que estavam cativos. Eles eram cativos na Babilônia, eram judeus que estavam na Babilônia de forma como escravos praticamente. Mas por causa da inteligência deles, do preparo deles, eles foram colocados no Palácio Real. E quando chegaram lá, eles não se contaminaram com as iguarias do rei. E olha o que aconteceu. Durante o processo, eles foram testados. Nabucodonosor fez uma grande estátua em adoração a ele mesmo. E foi feito um decreto. Porque o mal, o sistema, ele sempre vai fazer decretos para que possamos nos submeter a eles ou vamos morrer. Ele faz sempre isso. Mas aquele que é povo de Deus precisa lutar pela fé. Precisa realmente se resignar em fazer a vontade de Deus, seja em que área for. A gente fala da política, mas em qualquer área que você tiver, em qualquer área da sua vida. Então, o que aconteceu? Os 3 amigos de Daniel não se dobraram diante daquela estátua. E o decreto dizia que quem não fizesse isso iria, para uma fornalha de fogo ardente. E sabe o que aconteceu? Eles não foram, eles disseram, olha, se Deus quiser me levar, ele me leva, mas eu não vou me dobrar. E aí fizeram mais, colocaram mais fogo, mais lenha, para que aquele fogo fosse 7 vezes mais quente do que o normal. E lançaram aquelas 3 pessoas lá, aqueles 3 homens, aqueles 3 judeus tementes a Deus. E esses 3 judeus lá dentro daquela fornalha 7 vezes mais quente, eles sobreviveram. Sabe por que eles sobreviveram? Porque a Bíblia diz que tinha um quarto homem. Tinha um quarto homem ali com eles. E eles não tiveram um fio do seu cabelo queimado. Eles não tiveram por causa do quarto homem que estava ali. Eu quero decretar para você, pré-candidato, pré-candidata como eu. Se você não se dobrar ao sistema, mesmo que te joguem na fornalha de fogo 7 vezes mais quente, eu te digo, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E vai vir um quarto anjo para te ajudar. Vai vir um homem para te ajudar. O próprio Cristo estará com você para te ajudar, para que nem um fio de cabelo seja queimado. E sabe o que diz a história lá em Daniel? Ela diz que os guardas que estavam fora da fornalha, todos morreram. E aqueles 3 homens saíram de lá sem um fio de cabelo queimado. É isso que Deus garante para aquela pessoa que obedece a Ele em tudo. É isso. Nós todos seremos testados. E nós precisamos ser aprovados, como Daniel e como seus amigos, lá na Babilônia. Porque o que nós vivemos hoje é uma Babilônia. A nossa área política é uma Babilônia. E nós precisamos entrar lá e nos destacar lá, sem nos contaminarmos. O nosso destaque não vem de homens. O nosso destaque vem do Senhor. É Ele que vai respaldar todos aqueles que são deles e todos aqueles que não se dobrarem. Amados, Daniel, ele se tornou um grande governador, ele se tornou um grande conselheiro do rei. E isso fez com que muitas pessoas ficassem com inveja dele. E essas pessoas pensaram, meu Deus, esse homem não faz nada de errado, a gente tem que pegar ele em alguma coisa. Sabe o que eles pensaram? Ah, já sei, ele ora para esse Deus dele 3 vezes por dia. Inclusive, ele ora com aquela janela aberta no quarto dele. Todo mundo vê ele orando para esse Deus dele. Vamos fazer o rei decretar que ninguém pode orar a outro Deus que não ao rei. Porque naquela época, os reis eram como se fossem deuses. Então, aí ele fez isso. Aquele rei gostava muito de Daniel. Mas ele se emprenhou pelos ouvidos daqueles que tinham inveja de Daniel. Você acha que na política vai ser diferente? Se você se destacar, se você for uma pessoa honesta, se você for um bom conselheiro, uma boa conselheira, se você tem capacidade, com certeza pessoas vão querer te destruir. E se elas não conseguirem achar algo errado em você, elas vão fazer com que o que você faz seja errado. Entende? E elas vão deturpar todas as coisas. E aquele rei decretou, então, que quem se orasse a outro Deus que não fosse ele, seria jogado na cova dos leões. Leões famintos, amados. E sabe o que aconteceu? Simplesmente, Daniel não teve medo do decreto. E são pessoas sem medo que Deus vai usar. Amém? Nós não nos rendemos a Mamon. Aqui a Narcisa está falando. Nós faremos a vontade de Deus, mesmo que um decreto mande. Porque, gente, quem dá a nossa vida e quem tira é o próprio Deus. Quando a gente tem medo do que o homem pode fazer conosco, a gente está duvidando do poder de Deus em nos guardar. Eu não estou falando aqui para nós sairmos por aí fazendo bobagens, né? Porque existem leis. Mas quando essa lei, ela está querendo interferir na nossa fé em Deus, querendo nos proibir de cultuar o nosso Deus, aí a gente tem que decidir cultuar o nosso Deus. Inclusive, muitos cristãos na China, eles estão sendo mortos porque eles decidem continuar adorando ao único Deus. Então, amados, aí Daniel, ele soube do decreto. E sabe o que ele fez? Ele nem titubeou. Ele pegou, abriu a janela do seu quarto e orou 3 vezes ao dia.
Olha o crime que Daniel cometeu. Orou ao Deus do céu 3 vezes ao dia. E ele não tinha medo, ele não fez escondido, porque não era errado o que ele estava fazendo. É errado aos olhos do sistema, mas diante de Deus é certo. Sempre faça o que é certo diante de Deus. Esqueça aquilo que o sistema está impondo para você. Daniel não se curvou diante do sistema. E sabe o que aconteceu com ele? Foi jogado na cova dos leões. Gente, aquele rei ficou tão mal, porque ele amava Daniel, gostava de Daniel. Daniel era o braço direito dele, ele teve que entregar Daniel por causa do decreto que ele assinou. E ele não poderia ser revogado. Então, Daniel entrou naquela cova e passou a noite inteira naquela cova com leões famintos. E simplesmente ele foi liberto, porque Deus amarrou a boca daqueles leões. Então eu estou dizendo para você que está aí se posicionando, Deus, ele não vai te impedir de entrar na cova dos leões, mas ele garante que os leões serão amarrados, terão a sua boca fechada e que eles não vão te devorar. Às vezes a gente não quer nem entrar na cova. Ah, Deus vai me livrar da cova. Às vezes ele não te livra da cova, ele te joga, permite que você vá para a cova. Jogado pelo sistema. Mas quando você chega lá, anjos dele vêm e te guardam de leões famintos. E sabe o que aconteceu? Aquele rei, ele acordou, ele nem dormiu a noite, tão preocupado. Meu Deus, Daniel. E eu gosto muito, sabe de quê? Da fé daquele rei, que nem era um rei temente a Deus. Mas ele disse, Daniel! Se ele gritou o nome de Daniel, é porque lá no fundinho do coração dele, ele sabia que o Deus de Daniel era grande para salvá-lo. E aí Daniel disse, estou aqui, meu rei. E Daniel saiu ileso. E sabe quem foi comido na cova dos leões? Aqueles governadores que fizeram toda aquela trapaça para destruir Daniel. Eles e suas famílias foram jogados na cova dos leões famintos. E simplesmente a Bíblia diz que antes que eles chegassem, eles já estavam totalmente estraçalhados. É isso que vai acontecer com o sistema. É isso, mas você precisa crer, porque aquilo que a gente vê é diferente daquilo que a gente ouve de Deus falando ao nosso coração. E é isso que a gente ouve de Deus, com o Espírito de Deus falando a nós, que tem que nos sustentar nesse momento. Não olhe para o sistema, não tema o sistema. Ele só vai ruir com a nossa fé e a nossa obediência. Porque o sistema, ele vai tentar te incriminar, ele vai tentar te derrubar. Ele vai tentar fazer com que você ache que ele te protege. Que você vai se dar bem se você se curvar diante dele, entende? E você vai dizer não. O sistema vai ruir por causa da fé e da obediência de um povo que se levantou para tomar posse da sua herança, do seu país, do seu estado, do seu município. Não olhe para a concorrência, não olhe para ninguém, olhe firmemente para o céu. De lá vai vir toda a estratégia. E eu posso dizer para você 2 coisas que Daniel e os seus amigos me ensinaram aqui. Deus liberou a proteção para todos eles. E Deus deu autoridade para eles. Deus tem proteção e autoridade para todos aqueles que estão se levantando na arena política. Acredite, creia. Tome posse disso. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Senhor. Se você for olhar a Bíblia, na verdade, ela é um manual de guerra. É um manual de guerra. Deus ensina muito sobre a Bíblia, sobre guerra na Bíblia. E eu penso sempre assim, às vezes Deus manda o povo de Israel lutar de um jeito, às vezes de outro jeito, né? Às vezes ele nem precisa lutar. Já teve guerras que Deus disse, não, eu que vou lutar por vocês. Não, só fiquem quietinhos aí que eu vou lutar por vocês. Já teve guerras que Deus fez com que o inimigo visse muito barulho, ou ouvisse barulho, tivesse medo e fugisse, né? E deixou todos os despojos lá para Israel. Então, assim, são guerras e guerras. Teve guerras de confronto, teve guerras que o povo de Israel perdeu, teve guerras que o povo de Israel venceu, porque a gente não vence sempre, amados. Mesmo tendo Deus, a gente não... O termo de batalha, as batalhas, a guerra a gente sempre vai vencer, mas as batalhas, elas são batalhas que a gente perde, outra a gente ganha, mas a gente nunca desiste. E essa é a coisa mais importante. Então, essa guerra que nós estamos vivendo hoje, ela precisa ser guerreada, com os olhos abertos, com os olhos espirituais. Eu não tenho dúvidas que nós viveremos momentos prósperos no Brasil. Ah, Adriana, mas você é evangélica, você não sabe que vai piorar tudo? Eu sei que no fim de tudo, os 7 anos de tribulação, onde o anticristo será o grande governante de todo o planeta, serão terríveis. Porém, enquanto esse dia não chega, nós precisamos lutar para que as nossas causas sejam contempladas. Nós precisamos lutar para que tenhamos como nos sustentar, para que tenhamos como viver, como sobreviver, para que nossos filhos tenham onde trabalhar. Tudo isso é uma luta nossa aqui nesse nível. Tudo é política. Se você for no supermercado hoje, você não compra mais o que você comprava com o teu salário há 1 ano, há 2 anos. Isso é política. São decisões políticas que afetam o nosso dia a dia. E é isso que as pessoas precisam entender. Que elas precisam encontrar bons representantes. Que entrem lá, mas não se dobrem ao sistema. Que entrem lá e tomem decisões que sejam a favor do povo e não contra o povo. Amados, Deus tem promessa para Macapá. Deus tem promessa para o Amapá. O mundo inteiro já sabe que aqui existem tesouros escondidos. Que não são tão escondidos assim. Mas a gente não consegue explorar por leis e mais leis de pessoas que não querem. E ontem no show que teve aqui da
Ana Paula Valadão, né, do Diante do Trono, ela falou sobre isso. Enquanto ela falava, isso testificava cada vez mais no meu coração, de que nós temos um grande tesouro. Só que esse grande tesouro, ele só deve ser explorado depois que houver uma renovação política aqui. Nós precisamos de bons fiscais no legislativo, municipal, estadual e federal. Para quê? Para que no dia que esses tesouros puderem ser tocados, a população verdadeiramente possa usufruir desses tesouros. Se hoje o petróleo puder ser explorado aqui, você sabe exatamente quem são as famílias que vão surrupiar, que vão tomar para si, que vão assaltar esse tesouro. Vocês sabem, eles usam a narrativa de que é para melhorar a situação do povo, mas todos esses royalties que virão vão vir para o bolso deles se isso acontecer hoje. Deus está querendo nos dar essa honra. No lugar da vergonha, dupla honra. Deus quer dar honra para todo o povo do Amapá. Ele quer nos tornar um estado próspero, talvez até o mais próspero do Brasil. Mas para isso, nós precisamos renovar a arena política. Senão, essa prosperidade, ela vai vir só para o bolso dos ladrões, como sempre tem acontecido. Como sempre tem acontecido. Quando se consegue explorar alguma coisa aqui, vocês sabem para onde vai o recurso. Não está indo para o povo não usa. E quando ontem eu estava naquele louvor, eu acreditei que dessa vez, aquilo que vai ser explorado, aquilo que vai ser permitido, vai trazer um retorno direto para o povo. Por quê? Porque nós teremos pessoas lá tementes a Deus, sábias, com conhecimento para lutar por essa causa. E não vão permitir que esse dinheiro seja desviado para a família A, para a família B se manterem no poder. Amados, é muito profundo. Entendam o que Deus está fazendo. Deus está fazendo coisas grandiosas, mas isso só se tornará real na prática se eu e você crermos que é possível fazer o certo e sobrevivermos nessa Babilônia, porque é isso que a política é. Mas lá na Babilônia, mesmo na Babilônia, nós podemos ser, sim, como Daniel, como seus 3 amigos, e não nos dobrarmos. E sabe o que mais? Ai, Jesus, Nabucodonosor, ele ficou, acho que 3 anos, igual um bicho, por causa do orgulho dele. Você está pensando em alguém? Eu já pensei em alguém que não tem cabelo, né? Então, é isso que se espera que Deus faça com uma pessoa arrogante, orgulhosa e que acha que pode matar o Clesão, que pode prender o Felipe Martins. Então, nós estamos, amados, diante de um Deus Todo-Poderoso. Não devemos nos intimidar com as ameaças do mal. Nós precisamos nos posicionar e ouvir de Deus toda a estratégia de guerra, porque Ele quer confundir os nossos inimigos. E eles já estão sendo confundidos, sabia? Quem está percebendo? Eu estou percebendo. Eles estão sendo confundidos. E é interessante que os reis da Babilônia, vários ali, né, que Daniel ele ficou em vários reinados ali, ele permaneceu o mandato dele, digamos assim, foi reeleito muitos anos. Esses reis, eles disseram, não há Deus como Daniel, como o Deus de Daniel. Não há Deus como o Deus de Daniel. Você que é pré-candidato, você que é pré-candidata e você que teme a Deus, sabe por quê que Deus quer te dar essa vitória? Porque quando Ele te der essa vitória, o teu inimigo, ele vai olhar para a tua vitória e vai dizer, não há Deus como o Deus da Adriana. Não há Deus como Deus. Põe o seu nome aí, porque é o nome de Deus que tem que ser engrandecido. Nós somos apenas servos dele, posicionados num tempo, num momento da história para fazermos a diferença nessa nação, nessa geração. Ah, outra coisa que eu conversei na oração. Há tempo para tudo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Lá em Eclesiastes 3 você pode ler. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de destruir, tempo de construir, tempo de guerra, tempo de paz. Amados, o tempo da corrupção nesse país, generalizada, ele está acabando. Ela está estribuchando. O mundo inteiro está vendo. E a gente vai contemplar um novo tempo. É porque eu quero? É porque você quer? Não. É porque faz parte da história. Tempo para tudo. Nós não podemos achar que vai ser sempre tempo de sofrimento na nossa vida. Ou então não podemos achar e nos iludirmos que vai ser sempre tempo de abundância, saúde. Não é assim. A vida da gente ela é formada de fases. Então, macro também. No Brasil, no mundo, nas nações, existem fases. Certo? Existem fases na vida da gente que a gente tem que passar. A fase mais difícil do Brasil, ela está sendo agora, mas nós teremos um alívio. Nós seremos aliviados pelo Senhor, amados. Acredite nisso, porque existem fases. Assim como na Venezuela, eu creio que virá a fase da libertação, virá a fase do alívio, virá a fase da justiça. A injustiça não pode reinar.
Aí você diz, Adriane, tá bom, a gente está lutando para que as próximas gerações sejam prósperas e os nossos filhos, netos e bisnetos tenham paz, sejam felizes, tal. Mas e aí? Vai ser para sempre essa felicidade? Não, não vai. Se você for olhar a história da humanidade, Deus sempre vai levantando pessoas assim. Moisés, né, Josué, José, Daniel. Ele vai levantando pontualmente pessoas para virar essa chave, virar esse jogo e a história ser remodelada de uma maneira melhor, mais justa. Aí depois vem as dificuldades. Mas eu só quero dizer para você que as dificuldades, elas não são vontade de Deus. Elas são sempre fruto das decisões humanas. E como existe um tempo em que a maioria das pessoas está na direção certa, esse tempo é o tempo de prosperidade, é o tempo de produtividade, é o tempo de bênção, né? Aí quando há um tempo de mais iniquidade, aí vem a destruição, aí vem a falência. Não esqueça que Deus quase destruiu o mundo inteiro por causa do comportamento do homem. Não é porque ele queria. Só sobrou Noé e a sua família. Então, amados, isso faz parte. Eu não estou aqui querendo dizer que a gente vai lutar e que a gente vai ter, meu Deus do céu, um mundo perfeito. O único mundo perfeito que vai existir é no milênio, quando o próprio Cristo reinar. É o que está escrito na Bíblia, ele reinará. E assim sim, o seu governo, seu, será um governo de paz, um governo de justiça, né? Enquanto estamos aqui, enquanto o pecado ainda nos rodeia, o que nós podemos fazer é seguir o exemplo de Cristo, é seguir a obediência a Deus e podermos somar vitórias, somar conquistas que vão nos ajudando a viver esse tempo aqui, porque esse tempo aqui é uma passagem, né? A gente tem que entender que existe um destino final, né? E a gente está aqui de passagem. Quando a gente crê, quando a gente obedece, quando a gente tem coragem de lutar, o que acontece? Esse tempo aqui, a gente conquista coisas que vão ficar para as próximas gerações, que vão além de nós. Mas a gente não vai ficar aqui eternamente. Então, eu e você, se você é pré-candidato, pré-candidata e está vendo essa live, e você está se posicionando contra esse sistema vigente, entenda que é pela fé. É pela fé que eu estou vivendo, é pela fé que eu estou me movendo, é pela fé que eu estou conversando com as pessoas, é pela fé que eu estou colocando nessas pessoas uma expectativa de que é possível, sim, sermos uma grande cidade, uma grande capital, e sermos um grande estado, e sermos uma grande nação. Mas para isso, eu e você precisamos ser como Daniel, sem medo dos decretos, sem medo das perseguições, sem medo daquilo que pode nos fazer o homem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra de Deus. Ninguém será contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, minha amiga Sol? Então, eu quero deixar essa palavra, uma palavra vinda de Deus, para o meu coração e para o seu coração. Há tempo para tudo. Esse é o tempo da direita. Esse é o tempo da direita conservadora no Brasil. Basta que a gente não tema. Não, que nós não temamos. Assim como aquele pessoal lá, né, que estava ali no QG, não estava temendo. E eles fizeram todo aquele alvoroço, inventaram aquele 8 de janeiro, fizeram toda aquela palhaçada. Muitas pessoas estão hoje presas ainda. E, infelizmente, muitos recuaram. Mas o versículo que eu tenho na minha campanha é Hebreus 10, 39. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos. Nós somos dos que avançam e são salvos. Amém? É esse o recado que eu quero deixar. Não vou demorar muito aqui, porque eu quero também que vocês passem essa live adiante, ela não fique muito longa. E para você, que é meu colega, que está ombreado comigo, minha colega que está ombreada comigo, tanto em Macapá, quanto em qualquer município do Brasil, saiba que nós temos orado por você, nós temos clamado para que Deus te dê força, estratégia, sabedoria, te cubra com o sangue de Cristo, para que nenhuma arma forjada venha te atacar, venha te atingir, e que você saia vitorioso e vitoriosa. E que quando você chegar lá, você diga, é Ele, é o meu Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao meu Deus, porque eu não consigo vencer esse sistema. Eu, Adriana Garcia, não consigo. Mas o meu Deus já venceu esse sistema. Já venceu esse sistema. Então, nós estamos aqui para deixar esse recado, esse encorajamento, para que você continue na posição de fé, de que há uma conquista a ser feita, prestes a ser feita, mas ela vai ser feita por pessoas preparadas, que não temem o sistema, que não comem na mão do sistema. Pessoas que não se misturam com o sistema, apesar de estar dentro, mas não se misturam. E essas pessoas, Deus vai mostrar para você quem são essas pessoas. E você vai estar com essas pessoas lá cantando essa vitória no final de todas as coisas. Tá bom? Eu creio no novo tempo. Nós vamos rir da cara do inimigo, porque ele vai ser confundido. Ele vai cair nas suas próprias armadilhas, né? E eu me lembro muito de uma história. Eu amo as histórias da Bíblia. Eu vou terminar só com essa. Amã, ele era uma pessoa próxima ao rei, né? Servia ao rei diretamente, na época de Esté, esposa do rei. E esse Amã, ele queria que todos os judeus se curvassem, né? Toda vez que ele passasse na rua, os judeus se curvassem. E Mordecai, que é o primo da Esté, ele nunca se curvava. Nunca se curvava diante de ninguém. Porque ele só se curvava diante de Deus, do Deus de Israel. E aquele Amã tinha raiva de Mardoqueu, raiva mesmo. E ele queria matar Mardoqueu.
E aí ele disse, rei, vamos fazer um decreto. Olha a história dos decretos, né? Vamos fazer um decreto aqui de que nós vamos aqueles que não se dobrarem, eles vão, né? Tem que se dobrar diante de nós. E ele disse, os judeus não estão se dobrando. Então, por isso, rei, o senhor vai precisar fazer um decreto para matar todos os judeus. Só que o rei não sabia que a esposa dele era judia, até então, né? E aí, a Mordecai chegou com a Esté. Esté, tá acontecendo isso, isso, isso. O rei vai mandar matar todos nós. Quem sabe não é para este motivo que Deus te colocou aí, nessa posição. E aí, Esté, medrosa, e disse assim, aí, vamos orar. Fizeram 3 dias de jejum. O povo de Israel jejuando. E a Esté também jejuou. Ela disse, eu também vou jejuar. E Deus deu estratégia para Esté. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós estamos nessa batalha com o Deus mais sábio, mais poderoso e mais estrategista. A Bíblia diz que ele é o Senhor dos exércitos. Imagine. A gente não ficou pedindo lá no exército, lá, uma ajuda? A gente pode chegar com o Senhor dos exércitos. E é isso que você tem que fazer. E Esté, ela simplesmente teve uma estratégia para chegar com o rei. E Amã já tinha preparado até a forca para Mardoqueu, já estava tudo preparado para Mardoqueu morrer. E aí uma vez o rei não conseguia dormir e o rei ficou lembrando, gente, uma vez eu quase morro e uma pessoa me salvou. Quem será essa pessoa? Quem foi essa pessoa? Aí alguém disse, mestre, vamos ver aqui nos registros, quem foi essa pessoa. Quando chegou lá, Mardoqueu. Mardoqueu, que homem é esse? A gente deu algum presente para ele? A gente deu alguma recompensa para ele? Não, não foi feito nada, rei. Ele fez isso, ele te livrou da morte e não foi feito nada para ajudá-lo. Aí o rei disse, então, vamos ter que reverter esse caso. Eu quero honrar esse homem. Aí ele foi com o amiguinho dele, o Amã. Amã, me diz aqui uma coisa, chega junto aqui. O que a gente faz quando a gente quer honrar uma pessoa? Aí Amã, ele pensava que era pra ele, né, a coisa. O rei querendo me honrar. Tem muita gente assim, que vai cair do cavalo. E aí Amã pegou e disse assim, rei, é o seguinte, eu acho que tinha que botar um anel, um macaco, uma roupa bem bonita. Essa pessoa, o senhor tinha que botar ela pra andar assim, de carruagem. Todo mundo honrando ela, respeitando pela cidade inteira, toda a cidade inteira conhecendo. Aí sabe o que o rei disse? Pois então, Amã, sabe o que eu quero? Eu quero que você faça isso com Mardoqueu. Gente, Amã quase morre. Ele não acreditava que ele estava fazendo um plano perfeito de honra, de glória para Mardoqueu, pensando que era para ele. No final das contas, quem recebeu foi Mardoqueu. Sabe por quê? Porque Deus honra o obediente. Deus honra aquele que não se dobra ao sistema. E a Bíblia diz que aquele rei descobriu, né, que Amã estava com essa trama para matar todos os judeus, e aquele rei rapidinho correu atrás para tirar o decreto em todas as cidades, para que não houvesse aquele genocídio, né? E aí conseguiram libertar todos os judeus. E quem foi para a forca? A forca que Amã preparou para Mardoqueu foi a forca que ele mesmo foi enforcado. E é isso que o sistema vai experimentar. Ele vai tentar preparar a forca para o povo de Deus, mas eles vão se enforcar na forca que eles fizeram. Amém? E é isso, amados. Deus é um Deus fiel. Basta a gente crer. A sua fé em Deus é algo assim que tem que ser inabalável. Aconteça o que acontecer, permaneça em fé. Se puder jejuar, jejue, ore todos os dias, coloque diante de Deus a minha vida, a vida de outros pré-candidatos que você conhece, que estão nessa mesma posição, não só em Macapá, não só em Santana, não só no Amapá, mas em todo o Brasil. Tem gente se levantando, tem um exército se levantando para um novo tempo. Quanto tempo vai durar a bonança, a prosperidade? Eu não sei, mas eu sei que eu estou aqui para colaborar com esse novo tempo dessa maneira, que é na arena política. Amém? Obrigada, gente, quem acompanhou, Narcisa, Eugênis, Sol, todo mundo que entrou e que saiu depois, mas passa essa live adiante. Eu vou deixar ela gravada aqui no meu Instagram, passa essa live adiante, inclusive para outras pessoas de outros estados. Eu sou Adriana Garcia, sou pré-candidata a vereadora em Macapá. Por causa da minha pré-candidatura, eu fui demitida com uma justa causa, sem causa nenhuma, e eu já estou sofrendo perseguição política, inclusive como mulher. Essas pessoas falam tanto que a mulher tem que ter espaço, e eu estou aqui me colocando para pleitear uma vaga na Câmara de Vereadores e simplesmente fui perseguida e perdi o meu sustento. Então, quando a gente fala de perseguição, a gente não está brincando. Eu estou sentindo, na pele essa perseguição. E o que eu tenho que fazer? Fazer como Daniel. Continuar orando, continuar obedecendo, continuar crendo e fazendo a minha parte. Porque Deus, Ele vai sempre fazer a parte dele. Ele não nos vai deixar sós. Ele não vai nos jogar como bucha de canhão. Não, Ele vai na frente. E eu disse, como Moisés, Senhor, se não for para o Senhor estar comigo, nem me deixa entrar. E se ele me permitiu entrar e chegar até aqui, é porque ele está comigo. Ele está na minha frente, ele está do meu lado, do outro lado, ele está atrás, ele está em cima, ele está embaixo, ele está dentro. Todas as pessoas que estão agindo baseado na vontade de Deus para estar nesse pleito como pré-candidatos e futuramente como candidatos, entenda que a força não vem de você mesmo, a força vem do Senhor. E você vai ter uma sabedoria, um argumento, você vai ter tudo o que você precisa para obedecer. Quando Deus pede a obediência de um homem ou de uma mulher, Ele dá todos os recursos para que ele obedeça. E não vai faltar nenhum recurso para você.
Não vai faltar nada para os obedientes. Creia nisso. E nós vamos juntos. Porque 2024 é nosso, é da direita. Amém? Até a próxima live.